passada, na verdade, semana passada estivemos almoçando novamente. Eu estou pregando semana seguida, é uma declaração do Pai de tudo que está acontecendo em Israel. Como cristão, não se pode omitir, não se pode ver este país. Mediterrâneo, suas espadas rodeadas, três lados, por nações pagãs que querem tirar suas vidas, que querem viver e prosperar. Não se pode negar que Deus os ama. Não se pode negar que as mãos de Deus estão conosco. Eu quero que abra suas Bíblias, 2 Crônicas, capítulo 6. 2 Crônicas 6, um grande tempo da dedicação do templo que Salomão dedicou o Espírito do Senhor. Aleluia. E encheu a casa, que os sacerdotes, o poder de Deus tomou conta, o Shekinah de Deus estava naquele lugar, que os sacerdotes que não conseguiam ficar de pé para ministrar. Eu creio que isto acontecerá outra vez. Nós sentiremos ainda esse mover de Deus, será tão forte, muita gente irá cair por todos os lugares. Eu creio isso. Versículo 1, este é o sermão que Salomão pregou. Então disse Salomão: Jeová tem dito que eu habitaria na obscuridade, edificado uma grande casa de morada para ti, e a habitação é que moro para sempre. E movendo o rei o seu rosto, e olhou para toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. E disse: Bendito seja o Deus Jeová Israel, que com sua mão tem cumprido o que prometeu com a sua boca a Davi, meu pai, dizendo: Desde o dia que tirei meu povo da terra prometida, do teu Egito, nenhuma cidade tem todas as tribos de Israel para edificar casas onde vivessem. E escolhi dos varões que fossem príncipes sobre o meu povo Israel. Mas a Jerusalém foi eleita para que nela esteja o meu nome. Vou ler mais uma vez isto. Mas a Jerusalém foi eleita para que no meio dela esteja o meu nome, para que Davi estivesse sobre o meu povo Israel. Eu quero ministrar por um momento, título: Jerusalém, a cidade eleita de Deus. Quando as potestades do mundo, e declaram-se quantos anos de exército, quanto petróleo tem, quanto dinheiro tem, quando se unem contra Israel, quando vêm contra Jerusalém, não estão lutando contra eles, estão contra Deus. E Deus cuida daquela cidade. A Jerusalém, a cidade eleita de Deus. Pai Celestial, em nome de Jesus, damos graças a Deus pela presença do Teu Santo Espírito que tem estado entre nós. Pedimos no dia de hoje Tua unção para que unjas para falar o que tens posto no meu coração. Ajuda-me a articular só o que Tu queres que se diga. No nome de Jesus damos honra e glória. E todos dizem amém e amém. Em 1948, foi o dia em que as Nações Unidas votariam sobre a proposta de divisão das nações do mundo, que estariam de acordo para permitir que a nação de Estado de Israel existiria. Em Jerusalém, eu vi consenso que os comentaristas, rádios, dão conta que as nações que oprimiam Israel, havia milhares de pessoas cercando, e estavam todos ali nesse momento, judeus tensos, esperando o resultado daquela decisão, crianças todos esperando.
no meio daquela multidão estava para nascer, multidões estavam aguardando chegar. Várias pessoas chegaram há muito tempo, seus braços cheios de tatuagens, que se dedicavam sobreviventes do holocaustos. Estavam vendo, esperando, aguardando a decisão da ONU. Focado, no segundo piso havia um balcão. Nesse edifício a porta estava aberta. E lá dentro, neste lugar, estava a liderança, os principais homens que compunham as lideranças, eram pessoas os que deveriam decidir pelo futuro de Israel. No meio dessas habitações, desses locais, entre as nações, muitas chamadas eram ouvidas, uns se abstinham, outros tinham posição. Ou sim ou não, todos têm que ter posições. 10 nações já haviam. Muitos se ausentaram. 10 nações se ausentaram. 13 nações haviam dito não. E para que pudesse seguir avante, para poder seguir avante, teria que ter uma porcentagem X de votos. E neste lugar, sentado entre esses homens, estava aquele homem que seria o primeiro-ministro desta nação de Washington, George Washington, de Israel. Um homem, era Davi Gurion. Ele não era o seu nome real, era Davi Gurion. E nasceu e cresceu na Europa. E ele tinha um desejo ardente em seu coração. E ele tinha desejo de diminuir esses conflitos. Ele tinha toda a sua vida a este momento. Ele era um repórter. Esse era seu trabalho, ele era um professor, sua profissão. Seu nome era David. E ele escrevia sempre uma coluna editorial. E ao chegar no final, em seu nome de Green, esse nome simplesmente não sou importante. Era um homem que poderia identificar-me a mim, judeu. Era um nome que me identifique como um sionista. Mas o que aconteceu, Ben Gurion, significa em hebreu, filho de um cachorro-leão. Nenhum nome mais apropriado tomado por alguém. Um por um começaram a ouvir nações, sim ou não, contra sim ou não. E finalmente chegou ao final. Depois foi o Panamá para escolher, que deu o último sim. E era o número necessário que precisava para dar. No momento que esse voto se minerva, muitos deles já estavam aguardando ansiosos. E muitos que estavam sobrevivendo no holocausto começaram a se emocionar. Finalmente, Davi Gurion saiu, estava aos que esperavam. Ele disse para os que estavam lá de fora, quando ele deu a notícia para aquele povo, o povo se alegraram, ficaram uma festa, louvaram, gritaram, entraram em transe de tanta alegria, orando lá fora. Hinos começaram a cantar, começaram a dançar por todos os lados, e Ben Gurion estava ali parado, com seu gabinete ao redor, observando as festividades. Realmente, um cenário em particular ao redor, que estava ali. Todos estavam neste balcão. E disse, hoje temos que decidir amanhã. Hoje temos que tomar a decisão, mas amanhã
Hoje podemos dançar, mas amanhã derramaremos sangue. O mundo árabe, essas Nações Unidas que rodeavam Israel, já se haviam decidido e haviam dito para não queriam permitir Israel que Israel se tornasse Estado. Agora, entendamos algo. Essas não eram nações terceirmundistas, como alguns podem chamar. Egito é um exército armado, tanques, tem uma força aérea muito grande. A proliferação do exército não era tão grande, tinha o melhor aviões de entonces. Esses patifais e aviões britânicos, um exército preparado, força aérea completa, mecanismo inteiro em todo que o exército necessitava para destruir o inimigo. Egito, nada mais. Eles vão se dar ordem de mobilizar a infantaria muito forte, 10 mil tropas. Sem contar os tanques, sem contar os aviões que tinham, que poderiam ser usados contra Israel naquela guerra. Quando Davi Ben-Gurion saiu daquele balcão, se deu conta, não tinha nenhum exército. Tudo que tinham, uma guarda nacional. Era um grande feroz, era um exército e valente. Sim, se um árabe se suicidasse, era uma bomba que estava explodindo. Era kamikazes. Cada vez que aborrecia os britânicos também, viviam muitos judeus foram assassinados por britânicos também, naquele que estava ocupando a terra naquele momento. O britânico matava nossos e assim sucessivamente. Porém, os árabes estavam mais controlados, mas estavam vacilando. E eles tinham tanques também. Ou tinham canhões. Israel não tinha tanques, não tinha talvez um exército com tudo no que se necessitaria para este combate, para suportar uma carga tão grande desta invasão inesperada. Este só 4 Ben-Gurion had dispatched his #1 fundraiser to the United States to raise money. We have to get weapons. Ben-Gurion havia despachado o primeiro arrecadador de fundos para os Estados Unidos. Para arrecadar fundos, necessitamos de armas. Necessitamos poder guerrear. Precisamos pelear com valor nada mais do que necessitamos de armas. Precisamos de munições para que nos dê meios para lutarmos. Ele chamou os Estados Unidos para estar lá, porque foram os Estados Unidos, graças a Deus, que deram essa oportunidade, financiando os esforços até esse ponto. O seu arrecadador principal era uma pessoa preparada para isso. A princípio, a porta dos Estados Unidos parecia cerrada. Regressou a Jerusalém. Todo o gabinete estava reunido para ouvi-lo. Quanto dinheiro havia arrecadado? Ben-Gurion havia estimado, vamos arrecadar 20 milhões de dólares. Quando regressou, disse, não pude arrecadar um centavo. Estava desolado. Talvez 5 milhões de dólares, o máximo que conseguiu, depois, com muita dificuldade. Ben-Gurion se estremeceu,
porque sabia, sem dinheiro dos Estados Unidos, não haveria maneira de enfrentar os inimigos. Ele estreitou seus punhos nele mesmo e disse: eu irei mesmo assim, eu irei aos Estados Unidos agora mesmo, e eu tratarei de arrecadar esse dinheiro, pensando que eu quero que eles me ouçam, e eu abrirei os seus bolsos e as suas carteiras. Porém, de repente, uma voz solitária disse: incidente, enquanto for aos Estados Unidos, começou a dizer: não, tu és bem-vindo aqui. O tempo é um tempo difícil. Talvez você possa estar indo para outros lugares buscar ajuda, mas essa voz foi a única voz que lançou-se contra David Gurion. E essa pessoa não era um homem, era uma mulher, nascida, criada em Kansas. Nas casas dentro de Colorado, durante a Primeira Guerra Mundial, quando o movimento natural estava forte no oeste, havia ido ao oeste para juntar-se à força laboral e for até Colorado. Algo começou a estremecer o seu coração, dizendo: eu tenho que ir à Palestina. Ela jamais tinha ido lá antes, porém algo começou a mover-se nela. Era chamada Golda Meir. Todos já ouviram falar. E eu vou agora mesmo. E ele providenciou tempo e oportunidade. Seria venir em Tel Aviv. Não tiveram tempo, clandestinamente. Não podia conduzir de Israel a Tel Aviv. Não se podia. Teria que entrar clandestinamente. Não havia tempo para isto. Porém, na metade do inverno nos Estados Unidos, você pegou um avião e foi. Ela foi, pegou o seu material, uma maleta e fez o seu destino para lá. Quando chegou a Nova York, foi o seu primeiro ponto de embarcação. Foi até o departamento de imigração. Não deixaram entrar no primeiro momento. Ela não sabia quanto tempo, estava um pouco perdida. Uma das perguntas que fizeram a ela: teria que provar quanto dinheiro você tem para ficar aqui e cuidar de ti mesmo nos Estados Unidos. Ela disse: Senhor, eu tenho $10 no bolso. Então, como você espera, se você encarregar resolver as suas necessidades aqui nos Estados Unidos? Ele disse: moço, eu tenho uma família grande aqui. Alguém necessita gritar de alegria. Eu tenho uma família grande aqui. E receber transportação até Chicago foi o primeiro. Eu teria que chegar a Chicago, Illinois. A reunião maior de judeus americanos seria convocada uma convenção anual em um dos hotéis que estava acontecendo em Chicago. E ela disse que viria, e ela disse: eu preciso ir. E ela resistiu e foi. Subiu ao pódio, esteve lá. E já estavam falando. E ela não sabia como chegar na situação e no assunto.
Quando disseram para ela que não era bem-vinda aos Estados Unidos, era somente para preveni-la, mas é Deus que faz caminhos. Nós pediam 6 milhões de dólares e recordar o nosso Deus, lembrar que 6 milhões de judeus estavam em perigo no mundo. E a pergunta: 700 mil judeus sobrevivem no mundo, sobreviverão por causa dessa decisão, por sua liberdade. A sua liberdade estará para sempre assegurada. Se não for desse jeito, não sobreviverão. E assim, é necessário que tenhamos ajuda. Vamos juntar nossas forças para salvar nossa nação judia. Depois dessa audiência, ele disse: muitos judeus, lutaremos pelo nascimento dessa patria, lutaremos com nosso sangue. Eu sei que realmente que muitos cairão, mas nunca será uma decisão covarde. Nós temos que, por mais que sejamos pequenos diante dos invasores, eles estarão com canhões e com muitas armaduras. E com esse valor não significará nada, porque nós deixaremos de existir. Eu estou aqui com propósito para pedir aos judeus dos Estados Unidos 25 ou 30 milhões de dólares para comprarmos as armas que necessitamos para enfrentarmos os invasores. Os amigos começaram a olhar um para o outro. Ouvimos um presente em breve. Necessitamos desse dinheiro imediatamente. Não significa no próximo mês, não. Significa neste momento, agora. Depende de vocês decidir se continuamos nossa luta ou não. Pelearemos. A comunidade judia da Palestina jamais levantará essa bandeira branca antes Jerusalém poderosamente chegue. Quando se diz de Jerusalém, a vitória será nossa. A vitória será do líder muçulmano se não fizermos nada. E sentou-se. Uma pausa e o silêncio aconteceu por alguns momentos naquela reunião. E de repente, esses judeus dos Estados Unidos, esses empresários, negociantes, começaram a medir essas palavras, ficaram impactados e começaram a dar-se conta do que estava acontecendo, do que estava diante deles. E disseram, em cada placa tinha uma tarjeta, uma placa que podia se manifestar nos próximos minutos, em que de repente alguém começou a aplaudir. E começaram a aplaudir, todos começaram a aplaudir. E de repente começaram a levantar-se, pôr-se de pé. Era uma ovação forte, poderosa. E disseram que os homens que tiraram foram para a frente para garantir as suas promessas. Homens de negócio, naquele lugar, nesta reunião, nesse centro de conferência em Chicago, correram os telefones e despertaram os banqueiros, literalmente colocaram seus negócios como garantia. Quanto dinheiro podem emprestar para conseguir dinheiro para Israel, porque precisamos disso. Nós estamos contratando, necessitamos novo equipamento. Porque vocês querem dinheiro? Perguntavam os bancos. Era para Israel, para ajudar Israel. Para ajudar Israel, diziam. Para o meu povo que está lá, para o que está lá em frente e diante do exército egípcio, lá em Mar Vermelho e ao redor. Jordânia não tem como sobreviver diante dessa guerra, se não houver diante do Iraque e do Irã. Nos dias de hoje, quando finalmente terminou o dia recorrido, ela sentou e necessitava arrecadar 25 milhões de dólares
Pelo menos ela queria. Por quando todos se contou, se calculou, Golda Meir havia arrecadado 50 milhões de dólares naquele movimento, naquele clamor. Irmãos, temos que louvar. Irmãos, temos que adorar a Deus. Isso em 1948. De 1948 a 50 milhões de dólares era muito dinheiro para aquele momento. E pois e por isso esta nação, Estados Unidos, pôde tomar essa decisão. E por causa dessa generosidade americana, Israel teve sucesso. Literalmente, convertemos o cumprimento da profecia bíblica. Bendirei o que, abençoarei os que vos abençoarem, e amaldiçoarei o que vos amaldiçoarem. Graças a Deus, esta nação é uma profecia bíblica dessa nação, porque abençoou Israel. E quem tocar esse povo, diz que Abraão sabe que trará sobre si maldição, mas aquele que abençoa será abençoado. Dia de hoje estamos aqui como nação mais poderosa do mundo, em sua totalidade do mundo. E uma das razões principais é porque essa nação tem apoiado ao lado com Israel, irmãos. Tenho que louvar o Senhor. Esta grandeza é de Deus, não é conectada à nossa força armada, ao nosso produto interno bruto, nem a General Motors, seja qual for a indústria famosa, que você possa pensar, a razão maior que Estados Unidos é o que é, e Estados Unidos é o que é hoje, porque é uma nação que tem honrado a palavra de Deus, que temos apoiado a nação de Israel. Uma das nações que tem sido abençoada. E esse voto histórico que foi feito naquele dia foi decisivo. Inglaterra que ocupou a Palestina por um tempo, deu seu voto, se absteu, foram covardes. Eu sei que a Inglaterra, eu amo a Inglaterra, é a minha nação favorita depois de Estados Unidos, mas a gente se pergunta, por que Inglaterra se absteve naquela votação? Nós sabemos também por que Inglaterra chegou a esse poder. Porque nós vemos aqui, temos um testamento da profecia da Bíblia. Cada país que votou contra Israel, você absteve. Nenhum deles pode ser chamado, pode ter pilado de liberdade e de prosperidade, do que Deus põe a sua palavra e honra. E isso que diz, se obedecermos a sua palavra, seu rosto resplandecerá sobre nós outros. Se obedecermos a sua palavra, seremos abençoados. Nos abençoará no campo, nos abençoará onde estivermos, onde encostarmos nossa cabeça, em nossa casa, tudo que tocarmos, Deus nos abençoará, se somos obedientes à palavra de Deus. Nós, agora, estamos recebendo mais informações diretas, notícias diretas, mais rápidas, com respeito às atrocidades que estão acontecendo lá. Foram muitas, e são muitas, e serão muitas, contra Israel. Civis, judeus, Hamas, tem um ataque covarde, drástico.
Quando lemos e quando eu estava lendo Fox, a reportagem, a TV também mostrando o dia de hoje. Um repórter estava, antes de entrar, estava nesse artigo. Esse repórter, não creio que o repórter de Fox era independente, ele disse, estamos entrevistando primeiro exército de Israel, os primeiros soldados da defesa de Israel, que colheram os corpos. E estava ouvindo, dizia, e lendo também, disseram o horror que viram. Nem Hollywood, em seu horror de produção, poderia inventar algo tão horrível do que vimos, diz o jornalista. O artigo que eu li, para alguns de vocês, pode estar não gostando, mas tem que ouvir a verdade. Um desses soldados estava fazendo autópsia em todos os assassinados, para poder caracterizar e catalogar a brutalidade. Disseram que as mulheres judias, jovens, anciãs e médias, foram tão violadas, estupraram tantos, as partes de suas peles foram destroçadas, a ponto de que muitas foram decapitadas, outras foram executadas com tiro na cabeça. Nos digo, no mais horrível, mas não posso compreender isto. Este é o ponto de dizer-lhes, somente preveni-los. Dizer alguém endemoniado pode fazer isso. Encontramos uma mulher que estava grávida. Esses animais, esse é o termo certo, abriram seu ventre, tiraram o bebê e decapitaram o bebê. Fizeram isto, decapitaram o bebê. E isto é o que demasiadamente gente está lá, muita gente protestando a favor dessa gente. São participantes e filhos do diabo. Entenda isso, por favor. Este é o lugar para que tenha opinião. Sua opinião não vale aqui agora. Qualquer pessoa, em sua decisão, se importa, que esteja defendendo isso, conservador ou liberal, de absolutamente maneira de que você pode defender um horror e essa carnificina da atrocidade que se contra essa gente inocente. E vou dizer-lhes agora mesmo, qualquer político, qualquer professor, qualquer estudante que se coloca nesse lugar é endemoniado. Você vai para o inferno, você prestará conta com Deus, terá um lugar especial no inferno para vocês. Nada mais é do que um animal, uma besta, do que estamos vendo o resultado do pecado, do que estamos vendo o resultado de quando uma nação inteira se entrega aos poderes do espírito demoníacos. E toda nação muçulmana é governada por espíritos demoníacos. E também todos membros dos Estados Unidos que não se levante, que não se levante a favor de Israel, que não se levantar por seu direito de defender-se, também é.
Agora, por que os cristãos, digamos claramente, por que nós devemos ser tão proativos? Nossa posição a favor de Israel, não tenho informação, é a razão que devemos saber. Me surpreende que algumas das pessoas mais iletradas biblicamente até mesmo são cristãs. Alô? Preste atenção. E quando você sai do trabalho, da informação, quando você está na praça comercial, alguém está conversando na mesa com você, e você menciona algo, antes de terminar, eu quero dizer isso. Não, somente. São esses animais que protestam a favor. Outro problema grande é não importa o que passe ou não nessa nação. Esse é nosso trabalho. Esse é nosso país. Nosso futuro inteiro depende dessa decisão. Nos próximos dias, pontos terminais, e veremos isso. Está se cercando, se fechando o cerco. Porém, vivamos hoje, como nação, determinará o que Deus fez para nós ou não fez para nós. Êxodo capítulo 12. Essa é a primeira proclamação de Jeová, com respeito que agora, nós amamos Israel, se revelaria a um idólatra, chamado Abraão, lá em Ur dos Caldeus. A tradição diz, Abraão e sua família eram pagãos, eram idólatras, eram ricos, e eles eram fabricantes de ídolos, estátuas, e diferentes deuses eram adoravam nessa parte do mundo. Agora a Bíblia não nos diz como que Deus apareceu a Abraão. Porém sabemos que quando criou Adão e a Eva no paraíso, pôs no coração de cada pessoa aquilo que chamamos de consciência. O apóstolo Paulo disse depois que o coração somente fica em sua natureza, que pode reconhecer de que tudo que nós temos que entender, tem que entender que há um poder maior do que nós para podermos ser criados. E nenhuma dúvida de que Abraão estava em sua fábrica lá, produzindo estes ídolos, pequenos ídolos pagãos, demoníacos, simbólicos, diferentes deuses que eles adoravam. O plano de Deus começa a mudar. Algo começa a mudar no seu coração. Isso não pode ser tudo o que há. Olhando para aquela estátua, para aquele ídolo, como é que essa estátua pequena, esse ídolo, como é que é feito por minhas mãos, pode fazer alguma coisa por alguém? Foi o que pensamos. E desse Deus que jamais erra, que nós ouvimos falar, esse Deus que jamais temos sentido, jamais temos visto, e começa a tocar, e começa em nossas vidas, e fazer a pergunta em seu coração, talvez, foi quando o Espírito Santo, assim como você também, alguns de vocês estavam lá, estavam diante dessa situação, será que se Jesus é real? Será que essa Bíblia é real? Do que diz a Bíblia é real? E você começa a questionar, mas o Espírito Santo tomou controle e começa a agir na sua vida, e começa a passar na sua vida e revelar-se a vocês. E agora você está sentado aqui vendo pela televisão, onde você estiver, e está sentado
vestido buscando essa túnica de justiça e de santidade. Seu nome está escrito no livro da vida, por causa de Jesus Cristo. E começou a promover. E Deus lhe disse: olha aqui, sai dessa terra, Abraão. É uma terra que eu vou te mostrar. E Deus não revelou exatamente que seria Canaã. E pela fé, teve que ser exercida para que Deus pudesse revelar-se mais. E Abraão começou a obedecer. E tens que sair da sua terra, Abraão. Você tem que deixar sua terra de pecado. Nós não vivemos mais no Egito, nós somos filhos de Deus. Temos deixado o Egito. E toda a sua atadura ficou para trás. Nós temos que deixar a nossa terra. Deixar minha parentela. Sua relação com Jesus Cristo é mais importante do que a sua relação com sua parentela. Você não deve deixar que os parentes o detenham na decisão da sua fé. E fazer tudo o que precisa fazer para estar com Jesus Cristo. Devemos amá-los, devemos orar por eles, porém, mas não devemos prostrar-nos, ceder às suas vontades quando se trata do nosso testemunho, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Se você não gosta disso, você não gosta. Porém, não posso caminhar, não podemos deixar quem somos, não podemos negar o que somos, não podemos mudar no que cremos, no que recebemos. Alguém diga amém, por favor, e aleluia. Você não pode mudar a sua fé. Se confia nele, então, isso sei que rompe o coração, dói para muito. É muito mais esperando. Entenda isso. Sua solução firme, sua decisão firme a não entregar-se e não se deixar vencido, a não prostrar-se, a dobrar-se. Esse é o catalisador com o tempo que você romperá, que lhe trará uma luz do Evangelho glorioso de Jesus Cristo, que agora está em você. Oh, aleluia! Ele disse a Abraão: farei de ti uma grande nação. Eu quero que você entenda, está escrito na palavra. Você conhece essa palavra. Este é o livro mais antigo da existência. Esse livro é correto. Deixa tua família, tua parentela, saia, e eu vou te orientar cada passo no teu caminho. Eu te levarei a uma terra. Abraão, antes de terminar isso, eu preciso, não somente daria uma terra, prometeu também, ele haveria, e ele faria dele uma grande nação. E as coisas foram acontecendo. Você sabe, quando você vai a um restaurante, não gosta de alguém, não sabe o que está fazendo. Você chega, antes que você pode sentir isso. Você dá meia volta. Eu digo que eu estava tratando de pôr o meu cinturão, para começar a correndo. Senhor Doni, Senhor Doni. Pensamos que Deus agiu assim, não. O plano de Deus é diferente. Deus é mais lento para revelar-se as coisas. Abraão ouviu a voz de Deus. E ele tinha um projeto. Deus tinha um projeto com ele. E cumpriu.
Isaque, seu filho, primogênito, não primogênito, mas da promessa, faria uma nação e uma terra. Porém, seu bisneto, Jacó, dos seus lombos, seus filhos, seus descendentes, aí sairia, e seus descendentes, seus 12 filhos, teria uma grande nação. E quando você olha para esses filhos, tudo acerca deles é uma imagem perfeita de Israel de hoje. Ser revelado contra José é um tipo de Jesus Cristo. Queria matá-lo, como talvez a autoridade humana, porém se covardaram, não venderam a servidão. Quantos ciclos de prata, assim como Jesus também foi vendido por Judas por 30 peças de prata. José é um tipo de Cristo. Se encontra numa terra estranha, acusado de um crime que não cometeu, encarcerado. Porém, a Bíblia diz repetidamente, porém Deus estava com José. Estou aqui para dizer-lhes, no dia de hoje, que a nação de Israel tem que se estiver afastado com Deus, se não um caminho em relação de pacto, não olhe para isso hoje. Hoje, Deus está cumprindo apenas uma proposta e uma promessa com Abraão. Como disse, um dia Deus estava com eles por causa de Abraão. As mãos de Deus estão sobre aquela nação, a nação de Deus. Tenho que terminar. Música salmista, por favor. Eu sabia que Deus haveria se revelar. A Bíblia profetizou que seria assim. Nós ouvimos os assírios, babilônicos, nos anos 70 anos de cativeiro. A Bíblia profetizou de cativeiro de Babilônia de 70 anos, de que haveria uma reunião. Agora, a maioria das gentes não entende isto. Quero ler isso para concluir. Segunda Guerra Mundial. Muito mais cruel do que pode dar conta. Segunda Guerra Mundial foi uma guerra espiritual, tanto quando foi uma força, um conflito militar. Porém, o plano de Satanás tem sido assim. Pode ser que a Bíblia se despedace e não cumpra as suas profecias. Então a Bíblia seria mentira. Portanto, os poderes das trevas agiram nos corações de Adolf Hitler para uma solução final. Mais de 6 milhões de judeus foram mortos. Foi o intento de Satanás fazer com que as profecias se cumprissem. Sim, pensando que jamais se reuniria, mas falhou. E antes da Segunda Guerra Mundial, os judeus da Europa estavam vivendo essa situação. E é tido como não país moderno, né? Porém, como Deus o faz. E o povo de Israel no Egito, ele começou a levantar sua mão de proteção lentamente para causar o projeto com relação ao faraó, deixando o povo na terra de Goze. Eles foram favorecidos, porém permitiu que outro faraó chegasse ao poder. E ele se sentiu ameaçado. Eu vou começar a levantar suas mãos contra ele. E a perseguição a começar a acontecer contra eles. Sim, nessa perseguição, e tiveram que sair do Egito.
quando a perseguição chegou, teria sido ali do que Satanás queria levá-los para o mal. Deus o converteu em bênção para a vida deles. E Deus ouviu o clamor do povo, preparou para regressar. Assim que temos a profecia da formação do país. Profecia todos os projetos de Deus, a reunião, levando a uma coisa. Primeiro, arrebatamento. Levantamento do anticristo e a grande tribulação, a guerra do Armagedon, onde Israel será salvo. Aqueles mesmos que, como nação, não creemos em Jesus, irão reconhecer. Nas ruas correrão sangue, serão destruídos pelas forças inimigas. Porém, quando o inimigo vier como rio, eu levantarei bandeiras e estandartes. É aquele que crucificaram, aquele que o rechaçaram. A grito de alegria se voltará diante deles. E identificarão: tu és o Messias, irmão. Tu és o Messias. E nós o crucificamos. A terra de Deus, o povo de Deus. E finalmente, é a cidade de Deus. 1 Samuel, para encerrar. Saul é rei. Está uma grande batalha entre filisteus e os judeus. Saul é um rei eleito pelo povo. Porém, Saul não quis esperar o tempo de Deus. Samuel não quis esperar o tempo de Deus. E Israel não quis esperar. Às vezes escolhem Saul fora do tempo. E a decisão do povo tinha que pelear numa situação diferente. Não podia fazer nada, Saul. Um homem de 1,5 metro, um gigante, desafiando quase 3 metros de altura. Alguns dizem que tinha 6 dedos, se é verdade ou não. Eu sim, com certeza. Mas era um gigante. E Davi, um tipo de Cristo. Ouviu os seus irmãos falando e vendo o povo de Deus sendo desafiado. E viu o desafio do gigante. Se voltaram para Davi. Quando ele chegou ali, estavam desafiando. Por que está insultando a mim? Enviando esse adolescente para guerrear contra mim? Porém, que não sabia, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. E Davi lhe disse: tu vens a mim com espadas, lanças e armas, escudos, mas eu venho a ti no nome de Jeová, Rei dos Reis, Senhor do Senhor, esquadrões de Israel. No dia de hoje, eles saberão que há Deus em Israel. E tomou a sua lança e lançou-o. E a pedra que Davi lançou encontrou um lugar, um único lugar, no corpo de Golias, na cabeça, onde não era protegido, no meio dos olhos.
E essa pedra o golpeou, impulsado pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, mesmo poder que abriu o Mar Grosso, mesmo poder que abriu o Rio Jordão, mesmo poder que ungiu Sansão para derrubar para derrubar os pilares, todos que matou os inimigos de Deus, o mesmo poder que fez vários milagres no passado. Davi estava agora, correu onde estava esse corpo caído do gigante. Levantou, pegou a espada do gigante, então era muito pesada, teve que levantar com as duas mãos. E com um golpe, ele cortou a cabeça do gigante. E pegou a cabeça do gigante, desse gigante morto, e trouxe para cima do corpo desse gigante. Levantou a cabeça em suas mãos. Há mais de 2000 anos, há 2000 anos atrás, quando Jesus Cristo saiu da sepultura sobre a morte e venceu o inferno. Na sua mão estava a cabeça dele maligno, em suas mãos estava a cabeça de Satanás. Em suas mãos ele saiu vitorioso sobre toda a potestade, todo demônio, todo espírito. Temos que louvar o nome do Senhor. Porém, a Bíblia diz, ele pegou a cabeça do gigante com ele e levou a um lugar chamado, talvez, era uma cidade fortificada chamada Jebus, fortificada dos jebuseus. E havia Deus dado o mandamento quando o povo ocupar a terra prometida, devia sacar a todos, tirar a todos, destruir a todos, por causa de alguns liberais gentios querendo alinhar-se com os costumes, não obedecer a Deus, deixar alguns amigos ali dentro. Nosso maior, Estados Unidos hoje é isso, não é as nações do mundo contra nós, são os inimigos internos que conspiram contra esse país. Pegou a cabeça. Por quê? Mais uma vez, pouco depois, quando ele foi rei de Israel, ele foi a uma expedição. Derrotaram os jebuseus. E ele ocupou a cidade, Jabes, e mudou o nome de Jerusalém. A cidade chamada Jebus passou a ser chamada Jerusalém. Aleluia. E digo, mudou o nome para sempre. Jerusalém será para sempre. Vou dizer, os olhos do mundo olham para Jerusalém, porque o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, estará reinando e governando. Põe-se de pé, por favor. Aleluia, aleluia. Você que está orando por Israel, continue orando. Eu sinto que todos precisam saber, como todos nós, tudo pode mudar. Deus acaba de dizer em sua palavra que tudo vai estar bem. Estenda suas mãos nesse lugar, em Pai Celestial, em nome de Jesus. Todos reunidos aqui no dia de hoje, como corpo de Cristo, não somente no santuário, somente milhares pela televisão e rádio e redes sociais, não somente nos Estados Unidos, em Canadá, no Centro-América, Sudamérica, na Europa, em Rússia, nas Ilhas Amadas, Austrália, Holanda, Fiji, Nova Guiné,
Em todo lugar onde chega esta mensagem, eu te peço que o corpo de Cristo esteja orando, intercedendo por Israel, para que se levante, que sejamos fortes a favor de Israel. Nós aprovamos tudo que se diz ou faz, porém, nós sabemos a realidade. Abre os olhos para enxergar a realidade. Porque tu tens um plano, tu tens uma vontade. E esse plano e essa vontade será levado até o final. Oramos e pedimos, Pai, pelo Senhor Netanyahu, pelos Knesset, a todos que estão divididos, que esse evento tão horrível que sirva como catalisador para reuni-los, que tu dê sabedoria, assim ungisse os valentes de Davi, homens que tu escolheu, desse o entendimento da época para saber o que Israel deveria fazer. Dá-lhes claridade, dá-lhes a fortaleza para levar-lhes a cabo. Eu lhe peço pelos líderes dos Estados Unidos da América, não importa o que outra nação possa dizer, que jamais entendemos vacilando em nosso apoio a esta pequena nação, que estamos a favor que todos os países do mundo possam orar por essa nação. Sim, serão abençoados. Estados Unidos da América, se tu te mantém firme ao lado, possamos nos manter firme para darmos dinheiros e o que necessitarem para defender-se. Senhor, nós fazemos isso. E tu o bendicerás a todos. Tu abençoarás esta nação. Abençoará a tua igreja. Te damos toda a honra e toda a glória. Todos dizemos amém, amém e amém. Estivemos aqui regozijando, porque Deus é responsável por tudo. Deus está no controle de tudo. Aleluia. Como ele disse, eu sinto como tudo vai estar bem. Nos veremos hoje no culto das 18 horas. E aqui nós estamos encerrando a nossa live. Aqui no Brasil são 14 horas e 2 minutos. Nós queremos agradecer pela sua participação, por estar conosco nessa live, pedindo a Deus que abençoe sua vida, abençoe sua família, abençoe cada decisão que você fizer. Quero mandar um abraço para a Rosa Mai, chegou depois, a Marley dos Santos, Sebastião Claudino, Armando Vasquez, Edson Peruso, Deus abençoe. Mais uma vez a todos os demais que já citamos, Djalma e Aldeci, e os demais que já citamos aqui, Deus abençoe poderosamente, orando uns pelos outros e orando pela paz de Israel. Domingo que vem, se Deus quiser, estaremos de volta no mesmo horário, a partir das 11h30, diretamente de Baton Rouge, para o seu coração, esse culto ministério de Missuegert. Uma bênção para a família, uma bênção para a sua vida. Até lá, na paz do Senhor. We hope you were blessed and